Fa... Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Eu me chamo Luiz. E eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje vamos contar pra vocês como foi a saga. Segura o coração, segura o coração! Galera, como que foi a saga de procurar uma van? A gente vai contar tudo pra vocês, especificações técnicas dela, parte de motor, o quão difícil é a gente correr atrás de uma van. E tem um monte de coisa envolvida nisso, motor a diesel, o que a gente vê primeiro, se faz sentido, se não faz. Então roda a vinheta que a gente vai comentar tudinho aqui pra vocês. Qual é o valor que vocês estão dispostos a pagar para ter uma van e para montar um motorhome? Exatamente. Depois que definir o valor, definir o tamanho da van, galera. Isso é muito importante. Ou o tamanho do carro que você vai montar seu motorhome também. Aqui a gente está falando especificamente de van, mas você também precisa definir o tamanho do seu motorhome. Talvez uma Kombi seja ideal para você, talvez uma Doblô, talvez uma van extra longa ou uma longa. Então, nós optamos por uma longa. Na verdade, a gente houve até assim alguns atritos no começo, nada que fosse surreal, mas é que o Luiz ele queria muito uma extra longa e eu optei por uma longa. Por qual motivo eu queria uma longa e não uma extra longa? Claro que a extra longa a gente vai ter ali um espaço um pouquinho maior e tudo, né, pra gente fantasiar um pouco mais a nossa casinha. Porém, a gente sabe das debilidades. Então imagina que, vou só falar uma coisa aqui só para vocês raciocinar. Imagina que um dia você precisa de um guincho. E aí vem um guincho tradicional, porque quando você liga lá no seu seguro, segurador e tudo mais, vai vir um guincho com aquelas chapas convencionais, que é para carro. E aí quando vê ali, uma van extra longa, não vai caber. A gente viu vários viajantes
tendo problema por conta disso. Então vinha a plataforma convencional e aí o carro não cabia na plataforma. Outra coisa, debilidades para a gente estacionar esse carro em grandes cidades. Então é obviamente que a gente vai ter que passar por várias capitais. E a gente passando por capital, a gente não vai só passar de uma vez. A gente tem toda aquela história, quer conhecer culturas e tudo mais. Então a gente quer parar numa capital. Então imagina como é difícil encontrar um estacionamento. Já é difícil encontrar um estacionamento para uma longa. Agora imagina encontrar um estacionamento para uma extra longa. Então tem que pensar muito bem nisso. Isso a gente pensou, conversamos e acabamos encontrando essa longa em perfeito estado, então aí ajudou pra você também o ponto a mais, né? Na verdade, isso assim, é uma opinião muito nossa, galera, de ter escolhido mesmo uma longa, não uma extra longa. Claro, se não fosse por alguns pontos que a gente acha importante, a gente teria uma extra longa. Mas por esses pontos a gente preferiu pegar a longa. Até porque, como a gente falou no vídeo anterior, a gente é garoto de cidade, então a gente adora estar na capital. Então por esse motivo também optamos por uma longa. É isso aí. Então vamos lá agora, só para recapitular. 2 é definir o tamanho da van ou do seu motorhome. Isso. Vamos lá. 3, definir o ano mínimo para a sua procura. Você tem que definir o ano mínimo. Por exemplo, a gente definiu o ano de 2013. De 2013 em diante, dependendo do valor, dependendo do estado do carro, a gente pegaria. Exatamente. O ano mínimo foi 2013 para nós. Isso é muito importante você escolher. Porque a gente sabe que quanto mais antiga ela for, isso né, assim, Qualquer veículo. Qualquer veículo. E outra, é uma métrica também que é um conselho nosso. A gente viu muitas vans, a gente procurou muitas vans, pelo menos na nossa cidade. As vans que eram um pouco mais antigas, naquele exato momento que a gente estava procurando, não eram vans que estavam com uma qualidade muito boas. Então a gente sabia que tinha vários serviços pra gente realizar nessa van. Muito rodada também, né? Muito rodada, 300, 400... que é um dos tópicos também. 600 mil quilômetros rodados. Tudo bem que a gente sabe que o motor aguenta até 1 milhão, mas... Isso é um dos tópicos que a gente também vai passar. Então a gente também tem que definir a quilometragem, porque a quilometragem também interfere. É o quarto tópico aqui, definir a quilometragem limite. A gente definiu uma quilometragem limite de até 150 a 200 km rodado. Exato, 1000 km. 1000 km. Só que, galera, a gente, claro, teve a sorte de pegar a nossa com 56.000 km. Vocês também podem ter a mesma sorte. Mas a gente viu que na grande maioria, 99,9% das vans que a gente foi procurar, sim, eram vans com mais de 100 mil, 150 mil km. Isso também, assim, é muito variável. Pode ser que uma van com 30 mil, com 20 mil... Assim como a gente também viu. A gente viu uma Renault, uma Master, que ela tava com 34 mil quilômetros rodados, tava careca de pneu e o motor tava batendo gente. Então, exato. Você olha, e a gente assim também, como viu, uma van de 300 mil km rodado, só que o preço não tava atrativo, mas a van tava linda. Então é muito importante a gente averiguar essas questões aí de quilometragem, o valor. Então a gente tem que colocar todos esses tópicos aí até chegar à compra da van. E isso é o nosso quinto tópico, galera. Definir o histórico do veículo. É muito importante você saber o que o veículo fazia anterior. O que o dono anterior utilizava esse veículo, de que forma? Ele utilizava para carregar carga, qual tipo de carga, peso, né? Para saber... pallets. E como a gente vai saber disso? A gente examinando o veículo. Não tem como a gente ver uma foto. A gente olha, outra coisa, galera, a gente viu muitos carros. Mercado Livre, OLX, maravilhoso nas fotos. Quando a gente chegava lá, o carro tava um cacareco. Então, assim, Deus do uma céu. coisa que a gente tem que priorizar muito vai até o local, não crie expectativas no carro ainda, vai até o local. Bastante, né? Vai até o local, verifica toda a parte de lataria interna, se for no caso uma furgão que nem a nossa, verifica a lataria. Se possível, levanta o assoalho, coisa que a gente não levantou ainda. Então verifica, levanta o assoalho, vê se não tem muitos podres, como que tá a situação desse veículo. Isso é muito importante. Tenta levantar o histórico total do veículo, conversa com o dono. Cara, documentos, quais são os documentos, né, que o dono que tá te vendendo? Quantos donos essa van teve, ou o carro que você está procurando tem. Olha,
a gente foi Sherlock Holmes, assim, a gente foi FBI. O Adriano, ele pegou o nome do cara, entrou no Instagram, botou no Google, viu o LinkedIn do rapaz, pegou o histórico, pegou o currículo do cara completo. Pra ver todo o histórico, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pegou essa, a gente viu que o rapaz, ele tinha manual, ele tinha todas as notas. Se ele ver esse vídeo, ele vai zoar a gente. Pedro, se você estiver vendo esse vídeo, ó, a gente tá falando realmente de coração que a gente foi atrás. Você aí é comprador, então nós também somos compradores, então a gente tava procurando o melhor. Lá, investigamos a sua vida, de olho. Fica de olho. Então, galera, ó, a gente precisa verificar. Ah, foi lá ver o carro com o dono. Quais são os documentos que você tem desse veículo? Ah, eu tenho manual, eu tenho chave reserva, eu tenho históricos de manutenções desse veículo. Por quê? Pelo fato de ser um veículo utilitário, as pessoas surram muito mesmo. Ele é para ser surrado, porque ele é um carro utilitário, para correr para um lado, para o outro e tal. A gente viu carros utilitários, a gente foi visitar carros que rodavam por dia mais de 1.200 km, gente. É muita coisa. É muita coisa para rodar por dia. O carro trabalhava de dia e à noite. E Exato. É isso. E o que os vendedores de concessionária falam, gente, esse é um carro que ele tem que se pagar. Então, se ele tem que se pagar, ele tem que trabalhar. Então, ó, verifica todas essas questões com ele, documentação, se ele tem esse histórico do carro, se ele é primeiro, segundo, terceiro dono e por aí por diante. Por aí por diante, isso é muito importante. Verifica também com ele na hora, gostei do carro, vou fechar negócio. O José, João, Pedro, sei lá quem, pergunta para ele qual que é o óleo que você usa nesse veículo. Procura usar o mesmo tipo de óleo, claro, se for um óleo bom, né? Procura usar o mesmo tipo de óleo que essa pessoa utiliza nesse veículo, filtro, qual é o tempo que esse carro já passou por uma manutenção. Tem os carros assim mais modernos, eu acho que de 2013 para cá, 2012, sei lá, tem até 2010, né? Tem um histórico no painel, então tem alguns botões ali que você consegue apertar, segurar e aí você consegue ver todo o histórico. Ver tudo isso. Última manutenção do veículo, por exemplo, a última manutenção do nosso veículo faz 428 dias. Então, mais de um ano. Só que esse veículo, ele ficou parado. Ele ficou parado, ele realmente já tinha falado isso pra gente, então a gente comprou isso ciente do caso. Exato. Outra coisa também que é muito importante, não deixem de fazer, gente, faça uma vistoria cautelar. Nossa, veículo. Importantíssimo. Não esqueçam de fazer uma vistoria cautelar pra saber se o veículo nunca foi batido, se ele não tem problema com o chassi, se ele não é de leilão. Não caiam nessa, gente. Exato. Procurem uma vistoria cautelar. Porque às vezes você olha o veículo por fora, você fala, nossa, o veículo tá perfeito estado. Só que aí quando você vai para a vistoria cautelar, de repente ele passou por algum leilão, e se ele passou por algum leilão, dificilmente você vai conseguir fazer um seguro desse veículo. Se ele passou por algum tipo de sinistro, o valor de revenda dele vai ser bem menor. Então tem todas essas questões. Verifica direitinho. Verifica. Quer comprar, compra, mas compra consciente. Isso aí. Né? Então vamos lá, passou isso, você tem que definir, isso é uma posição muito importante também, claro que fez a gente optar pela marca Sprinter, pela marca da Mercedes. Se o veículo, a van, é tração traseira ou dianteira. Veículos de tração dianteira são a Master, a Peugeot, dianteira. Dianteira, Tração dianteira, Veículos Master, de tração dianteira. A Jumper, a Peugeot Boxer, a e Ducato. a Ducato. São vans utilitárias de tração dianteira. Isso aí. Tração traseira só tem a Mercedes, a Transit e a Iveco. São essas três marcas que têm tração traseira. E aí é muito relativo, galera. Rapidinho. Por que a gente escolheu tração traseira e não dianteira? Fala aí. Então, é muito relativo. Então depende da sua utilidade, da sua necessidade. A gente fez várias pesquisas e a gente viu que quando é tração traseira, ela tem um pouco mais de força para você, de repente, num terreno que seja um pouco mais esburacado, que tenha terra, uma subida, então ela vai ter um pouco mais de força. Imagina que na hora que a gente montar nossa casinha, ela vai estar toda pesada aqui atrás. Ela estando pesada, a gente, com a tração traseira, ela vai empurrar o veículo com um pouco mais de força do que, de repente, uma dianteira. A tração dianteira, pode ser que ela dê uma derrapada, pode ser... A gente optou pela traseira. Isso foi um dos itens... O quê? A tração. Tração traseira. A gente optou pela tração traseira, galera. Por que a gente optou pela tração traseira? Por conta disso, tá? Mas a gente conhece várias pessoas que têm veículo grande, van e tudo, que é tração dianteira e tá tudo certo pra eles. Assim, pra estrada é excelente, galera. Não tem problema nenhum. Asfalto, mas como maravilhoso. a gente tá pretendendo fazer umas aventuras, então por isso a gente optou pela tração
traseira. Isso aí. A gente tá até enrolado nisso. E o preço de manutenção? Gente, isso é um item também de muita importância na hora da escolha do seu motorhome. Bem, a gente sabe que a manutenção da Mercedes não é barata, mas optamos pela Mercedes por ele não dar tanta manutenção. Sim. O que acontece? A gente foi para uma pesquisa com vários mecânicos amigos nossos. Então a gente tem mecânico dentro da família, a gente tem mecânicos amigos e a gente começou a pesquisar veículos, né, utilitários, aí vans, quais seriam as que fossem relativamente melhores em questões de mecânica. Não é que as demais não sejam melhores, todas são muito boas de mecânica. O ponto é, a Mercedes, ela tem uma mecânica um pouco mais robusta, né? Então ela é um pouco mais agressiva. Tanto que a gente passa pelas estradas, vocês veem aí vários caminhões lá de 1960, 1970. Rodando. Os caminhões estão rodando forte ainda, são caminhões Mercedes. As demais, a manutenção é mais barata. Então, ok, é muito legal, tem uma manutenção mais barata. Mas pode ser que as manutenções das demais cheguem um pouco antes do que uma manutenção de uma Mercedes. É muito contraditório isso também, galera, como a gente falou. Então depende da quilometragem, depende do último dono, quanto ele cuidou e tudo. A gente optou a Mercedes porque a gente acredita, por vários relatos que falaram pra gente. Isso não é o Adriano que tá falando, não é o Luiz que tá falando, são mecânicos que falam que a mecânica da Mercedes, ela é mais robusta, ela é mais forte. Então, por esse motivo, optamos pela Sprinter. Mas é claro, se tivesse encontrado uma oportunidade naquele exato momento, antes de encontrar essa, que fosse uma Master da Renault, a gente eu tinha pego uma Renault Master, ou uma Ducato, enfim. A gente optou a Sprinter por conta desses relatos de mecânicos que falaram pra gente. Exatamente. E na verdade também na nossa procura, a gente também estava assim procurando uma Master. Era uma Master ou uma Sprinter. Mas a gente acabou achando essa Sprinter maravilhosa e não teve como, a gente teve que fechar. Então galera, a gente espera ter ajudado vocês. Sigam isso, não deixam de seguir, realmente. Isso ajuda bastante. A gente procurou entender um pouco mais sobre esses itens aqui. Escreve no caderno, faz um rascunho. Galera. É importante também, além de tudo, conhecer o tamanho do veículo antes de ir, conhecer o carro que você vai comprar antes de ir. Pneu, galera, é super importante. Nossa, mas o carro tá barato e o pneu tá tudo careca. Beleza, tudo bem, coloca na ponta da caneta, porque os pneus são caros, as manutenções coloca tudo são na ponta do lápis e se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve-se no canal aí, curta, comenta e compartilha esse vídeo com um amigo que também tá procurando um motorhome. Antes de finalizar esse vídeo, a gente voltou aqui novamente, já até trocamos de roupa, para contar para vocês algumas informações importantíssimas que a gente agora na edição do vídeo viu que a gente ainda não concluiu essas informações. Quais? Galera, antes de finalizar a compra ali com o dono do veículo, sai um pouquinho do local, vai tomar um café, conversa com a pessoa que foi ver junto com você. Se ninguém foi ver, vai lá tomar um café sozinho. Dá uma pesquisada nas informações que você anotou desse veículo. Quais informações? Então é muito irrelevante. Pergunta pro dono qual que é o tipo de óleo que ele usa, a viscosidade desse óleo, se ele tá usando um óleo sintético ou semissintético. Geralmente esses veículos não usam semissintético. Geralmente não, eles não usam semissintético. Por qual motivo que o cara colocou esse óleo? A viscosidade dele, né? Então isso é super importante. Lá no motor tem a tampa de reposição do óleo. Então o que a gente faz? Liga esse veículo, vai nessa tampa, vai virando ela aos poucos com o carro ligado, porque de repente se o carro tiver com algum tipo de problema no motor, esse óleo ele pode espirrar para cima. Então você vai lá, vira a tampa, abre ela com o carro ligado, verificou ali, vê se ele não tá enfumaçando, pede ali para uma pessoa, o próprio dono, dá uma acelerada, verifica, nossa, não tá fumaçando, ou se de repente tem um pouco de fumaça que é relevante, tá? É só um pouquinho de fumaça, ok. Não é nenhuma fumaça assim grosseira, mas é coisa mínima. Tudo bem, é um carro usado. Então verifica isso. Fica o escapamento do carro, se ele tá fumaçando. Exatamente. Se tiver uma fumaça preta, gente, corre que tem que fazer motor. Exato. Mas dá uma olhada. Ela não tá fumaçando também. Exato. Se ele estiver enfumaçando um pouco, é aquilo que a gente falou. Tudo é relevante. Então você tem que averiguar todos esses pontos. Mas tem que ver tudo certinho. A questão dos pneus. O pneu tá careca. Como a gente falou aqui no vídeo. Verifica porque os pneus desses carros são os pneus
muito caro. Então, além disso tudo, seria ideal se você levar um mecânico de confiança antes de fechar o negócio. Não compre por impulso, gente. Não compre por impulso, porque para fazer um motor de um carro a diesel é caro. Se você não sabe ainda, a gente vai comentar aqui, ó. O motor a diesel é a partir ali de 15, 20 mil reais um motor a diesel para ser feito. Então olha só a facada que a pessoa toma se caso o motor precisa ser feito e tudo mais. Outro ponto, não dá pra ver o assoalho porque tem uma madeira que tá parafusada e você tá indo lá comprar o carro. Eu acho que dificilmente uma pessoa vai chegar no dono e vai falar, olha, eu vou desparafusar todo o seu assoalho pra ver se o assoalho tá bom. Não vai fazer. Mas deita debaixo do carro, vê se não tem vazamento, vê se o assoalho não está enferrujado, dá uma olhada nas borrachas do motor se elas não estão muito ressecadas, a água do radiador, se existe ali, ó, uma transparência nessa água, porque a gente viu vans que dentro daquele reservatório ali de água tava tudo enferrujado. Tava tudo amarelado. Tudo amarelado. Então também. imagina, toda a sujeira de dentro do motor ali, ó, ela tava passando, tava sujo o motor. Então esse é um dos pontos importantíssimos. Verifica se no painel do veículo não tem luzes acesas assim que você liga o carro. Porque se tiver alguma luz acesa, quando você estiver ali, ó, tomando um cafezinho, já pesquisa luz no painel da van tal, tá acendendo, o nome, aí aparece o que é. Então é importante para você saber, de repente pode ser que seja um módulo muito caro, de repente pode ser que seja só passar ali uma scanner, pronto, já vai apagar aquela luz por alguma interferência, algum probleminha ali que desencaixou. Acho que realmente tirando isso, acho que você consegue comprar o seu carro perfeito. Assim, tem que ter muito cuidado, galera, para procurar, porque é aquilo que a gente falou, é um investimento um pouco caro. E é diferente da Kombi, né? A Kombi, ela é um motor a gasolina, o E-Flex e tudo mais. E ali a Kombi, a gente sabe que de repente, para ser muito bem feito, 7 mil reais faz um motor de uma Kombi, sabe? E faz muito bom mesmo. Agora, é 20 mil reais para fazer um motor de uma van, então tem que averiguar todos esses pontos. A peça de Kombi a gente encontra em todos os lugares. Peça de uma van não é tão simples assim, então a gente muitas vezes precisa ir na montadora, muitas vezes a gente precisa de um lugar mais especial ali, ó, para achar aquela determinada peça. E acaba saindo muito caro. Outra coisa, um farol de uma Sprinter, um farol de uma Master, a gente averigou tudo isso, a gente foi e pesquisou no Google. Um farol às vezes é R$1.200 ali, sabe? Então, um farol, uma lanterna, todos esses pontos custam muito caro, custam muito dinheiro. Outra coisa importante também, qual é o tipo de carro que você está pegando e quanto custa o seguro desse carro, porque seguro também interfere no modelo do fabricante ali do carro e tudo mais, então tem que averiguar esses pontos. Depois de você averiguar tudo isso, conta aqui pra gente nos comentários qual é a van perfeita para você ou o carro perfeito para montar o seu motorhome. Então era isso que a gente queria finalizar com vocês, pessoal. A gente voltou para dar esses recados finais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda esse vídeo aí para um amigo que você sabe que está querendo comprar uma van. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima. Valeu!